Boa noite, nossa aula de número 7, e hoje nós vamos trabalhar um dos temas mais recorrentes em concursos para professores, que é a alfabetização e o letramento. Essa aula nós vamos articular 4 pontos centrais, que são os pontos que estão aí na tela para vocês. Magda Soares, Emília Ferreiro, Consciência Fonológica e BNCC. Olha a frase aí. Alfabetizar é ensinar o sistema de escrita. Letrar é inserir nas práticas sociais dessa escrita. O nosso foco hoje não será apenas, não só hoje, mas durante todo o nosso intensivo, não é decorar conceitos, mas aprender a reconhecer como eles aparecem nas situações práticas. Quando a prova apresentar uma criança escrevendo de determinada forma, nós precisamos sim identificar a hipótese de escrita dessa criança. Quando a prova descrever o uso de receitas, bilhetes, placas, até mesmo embalagens, nós precisamos reconhecer uma prática de letramento. E quando fala-se de ensino do sistema alfabético em contextos reais, precisamos pensar em alfabetizar letrando. Então, uma atenção aqui para as provas. A alfabetização e letramento aparecem sim, e muito. Aparecem por meio de conceitos e por situações práticas. Então, nós vamos começar com uma situação problema, para conseguirmos diferenciar o que é alfabetização e o que é letramento, certo? Então, vamos lá. Nós temos aí uma questão disparadora. Uma criança que lê placas, reconhece logotipos e usa textos no cotidiano, mas ainda escreve sem convenção. O que isso significa? Isso significa que ela pode estar participando de práticas de letramento, porque compreende o uso social dessa escrita, mas ela ainda não está dominando plenamente o sistema de escrita alfabética. Portanto, quando vemos uma situação dessa, pensamos que essa criança pode apresentar experiências ali de letramento sem estar alfabetizada convencionalmente. Essa situação que está na tela para vocês, ela nos ajuda a compreender que a alfabetização e o letramento são conceitos diferentes, embora eles devem caminhar juntos quando pensamos em prática pedagógica, certo? Então, assim, para as provas de vocês, o que nós precisamos gravar? Que o uso social da escrita, ele indica letramento. O uso social da escrita indica letramento. O domínio convencional do sistema indica a alfabetização. Vou repetir para vocês. O uso social da escrita indica letramento. O domínio convencional do sistema indica a alfabetização. Tudo bem, mas então, o que é alfabetização? Vamos pensar então na alfabetização com uma contextualização mais precisa, né? Então, a alfabetização é a apropriação do sistema de escrita alfabética. Tem até uma sigla, Sistema de Escrita Alfabética. É um processo de ensino e aprendizagem do sistema de escrita alfabética. Ou seja, isso envolve compreender que a escrita representa a fala por meio da relação entre as letras e os sons. A criança, ela precisa aprender como que as letras funcionam. Então, como representam fonemas, como se organizam em sílabas e palavras, e como esse sistema permite depois ler e escrever convencionalmente. Então, quando pensamos em alfabetização, precisamos pensar que alfabetizar não é apenas fazer a criança copiar letras ou decorar sílabas. A alfabetização é a condução, a apropriação do sistema de escrita alfabética. Eu vou compreender o sistema de escrita alfabética. Eu vou compreender como que eu formo a escrita alfabeticamente,
Assim, eu estou alfabetizando, tá? Então, as palavras-chave aqui são código, letras, sons, sistema de escrita alfabética, tá? Ensino e aprendizagem desse sistema de escrita alfabética é a compreensão das relações entre letras e sons. Quando a criança está alfabetizada, ela está desenvolvendo a leitura e a escrita convencionalmente. Inclui decodificar e codificar, mas sempre com compreensão do que ela está fazendo, tá? Então, tem aí para vocês as palavras-chave: código, letra, sons, sistema de escrita alfabética. Então, se nós conseguimos identificar o que é alfabetização, tá, mas o que é alfabetização mesmo? É o processo de ensino e aprendizagem do sistema de escrita alfabética. O que é isso, professora? É envolver a compreensão que a escrita representa, a fala por meio das relações entre letra e som, tá? Lembra, alfabetização. A criança precisa aprender como as letras funcionam. Como que eu vou representar um fonema, como eu vou organizar sílaba, como eu vou organizar palavras, tá? E agora precisamos, então, diferenciar essa alfabetização do que é o letramento. O letramento, está escrito aí, uso social da leitura e da escrita. O letramento é a participação nas práticas sociais de leitura e escrita. Isso significa o quê? Usar textos em situações reais, reais de comunicação. Ler uma receita para cozinhar, consultar uma lista de compras no mercado, interpretar uma placa de trânsito, escrever um bilhete para alguém, compreender uma notícia, preencher campos num formulário. Isso é letramento. O foco do letramento não é apenas saber decodificar palavras, mas compreender para que a leitura e a escrita servem na vida social. Apenas copiar por copiar, a criança copia. Mas eu estou copiando aquilo para quê? Por quê? Qual vai ser a função social daquele instrumento que eu estou utilizando? Por isso, uma pessoa pode estar em contato com práticas letradas antes mesmo de dominar plenamente o sistema alfabético. Nos momentos que nós apresentamos para as crianças os livros, os textos, ali eu já estou dando as práticas de letramento para as crianças, tá? Então, aqui em letramento, as palavras-chave são uso social, função social, cultura escrita e gêneros textuais. Vou voltar. Palavras-chave da alfabetização: código, letras, sons, sistema de escrita alfabética. Palavras-chave do letramento: uso social, função social, cultura escrita, gêneros textuais. Então, assim, para consolidarmos esse aprendizado, nós vamos comparar num quadro alfabetização e letramento, lado a lado, para conseguirmos enxergar essa diferença. Então, antes de explicar, vamos apenas ler, tá? Alfabetização: aprende código, sistema de escrita alfabética, relações letra-som, decodificação e codificação, foco na tecnologia da escrita. Letramento: uso social da escrita, práticas sociais de leitura e escrita, gêneros e funções textuais, compreensão e interação, foco na cultura escrita. Vamos aqui. Nessa comparação, a alfabetização está relacionada ao aprendizado do código escrito. A alfabetização está relacionada ao aprendizado do código escrito. Letras, sons, sistema alfabético, decodificação, codificação. Já o letramento, ele está relacionado ao uso social da escrita. A função social, os gêneros textuais,
a cultura escrita, a interação e a significação daquilo. A grande questão aqui é: esses processos não devem ser separados. Eu não vou apenas alfabetizar, eu não vou apenas letrar, eu vou alfabetizar letrando, certo? Se, se eu ensino apenas as letras e as sílabas sem sentido nenhum, eu vou estar reduzindo a alfabetização ao treino mecânico. E se eu já parto para trabalhar apenas textos reais, sem intervenção no sistema de escrita, eu não estou garantindo a apropriação do código. Então, o equilíbrio aqui é o quê? Alfabetizar letrando, tá? Esse é o segredo da alfabetização, como um todo. Lá nas provas de vocês, nas bancas de concurso, eles costumam, nós costumamos errar quando a banca nos apresenta, só um minutinho, tem alguém que vai entrar. O erro é quando apresenta alfabetização e letramento como etapas separadas. E nós precisamos gravar isso. Alfabetização e letramento caminham juntos, tá? Vou reforçar novamente esse quadro comparativo, ok? Então vamos lá. O equilíbrio está entre alfabetizar, letrando, tá? Aqui, nessa comparação visual, a alfabetização está relacionada ao aprendizado do código escrito e o letramento está relacionado ao uso social da escrita. A grande questão aqui é o quê? São processos que não devem ser separados. Por que não devem ser separados mesmo? Porque se eu ensino apenas letras e sílabas sem sentido, eu reduzo a alfabetização ao treino mecânico. E se eu trabalho apenas textos reais, sem intervenção, eu posso não estar garantindo a apropriação do código de escrita. Certo? E para darmos, então, continuidade, vamos conhecer aí o Alfabetizar Letrando, da autora Magda Soares. É uma das principais autoras quando falamos sobre alfabetização e letramento aqui no Brasil. Essa autora, ela defende que a alfabetização e letramento, eles são processos distintos, porque envolvem dimensões diferentes, mas não são indissociáveis na prática pedagógica. Então, essa autora, ela defende que são processos distintos, porém, não são indissociáveis. Não dá para se separar eles. A alfabetização, ela garante a apropriação do sistema de escrita. O letramento garante a participação nas práticas sociais de leitura e de escrita. Magda Soares, ela defende que o ideal não é alfabetizar primeiro e letrar depois, mas alfabetizar letrando. Ensinar o sistema alfabético dentro dos contextos reais e significativos, principalmente quando nós estamos falando do universo da criança. Trazer para a vivência dela, tá? Não é a criança apenas conhecer as práticas de leitura. Não é a criança apenas aprender o código de escrita. É juntar os dois. Por isso aí, as nossas palavras-chave da Magda Soares, pode anotar: alfabetização, letramento e alfabetizar letrando, tá? A pegadinha aqui é o quê? Não é primeiro alfabetiza e depois letra, ou faz o letramento. Magda Soares não defende isso. Ela defende o quê? Alfabetizar letrando. Ensinar o sistema alfabético dentro de contextos reais e significativos. Vamos detalhar o que significa, então, o alfabetizar letrando para vocês, que é defendido pela autora Magda Soares. Alfabetizar letrando significa o quê? Ensinar letras, ensinar sons, ensinar sílabas, ensinar palavras, sem retirar a escrita de seus usos reais. Como assim?
Isso pode acontecer, por exemplo, quando a professora trabalha com listas, com receitas, com convites, com bilhetes, com placas de trânsito ou com placas informativas, com parlendas, com jornais, com livros. E ao mesmo tempo que ela está trabalhando com isso, ela está promovendo uma reflexão sobre o sistema de escrita. Com que letra começa? Quantas sílabas tem? Quais sons estão aparecendo aqui? Como se escreve determinada palavra? Consegue entender o que é alfabetizar letrando? Então, eu pego uma receita de bolo de brigadeiro, bolo de chocolate com recheio de brigadeiro. E lá na receita, eu pergunto para as crianças: quantos itens tem? Né? Brigadeiro, começa com que letra? Né? Bolo, quantas sílabas tem em bolo? Qual som? Bolo. Consegue entender? E eu ensinei tudo isso para a criança utilizando a receita. Eu não ensinei ela a escrever bolo só colocando B-O-L-O, juntando B com O, L com O, juntando bo com o lo. Eu fiz ela encontrar a palavrinha bolo dentro da receita, perguntando o som, encontrando a sílaba, contando quantas letrinhas tem, contando quantas sílabas tem. Tá? Assim, a criança aprende o código e compreende a função social da escrita. O ensino aqui deixa de ser mecânico e passa a ser significativo. Tá? Isso é alfabetizar letrando. Ah, mas então o que é alfabetizar letrando mesmo? Ensinar letras, ensinar sons, ensinar sílabas, ensinar palavras, sem retirar a escrita de seus usos reais, tá? Isso que significa alfabetizar letrando. Marca as palavrinhas-chave de alfabetizar letrando. É sistema alfabético mais prática social da escrita, tá? Então, é isso que defende a autora Magda Soares. Alfabetizar letrando. Caminha junto o sistema alfabético com as práticas sociais da escrita. Agora nós vamos dar um salto, conhecendo um pouquinho mais Emília Ferreiro e a forma como a criança pensa sobre a escrita, né? É um livro muito conhecido, onde Emília Ferreiro, em parceria com Ana Teberoski, investiga como a criança constrói o conhecimento sobre a escrita. Psicogênese da língua escrita traz a principal contribuição da escrita como um todo. Mostrar que a criança não aprende a escrever apenas por repetição ou por cópia. A criança formula hipóteses sobre como o sistema funciona. Por isso, antes de escrever convencionalmente, a criança passa por formas de pensar a escrita. A pergunta deixa de ser somente qual o método que o professor usa? E a pergunta muda. Ele passa como a criança aprende a escrita neste momento? Como que a criança entende a escrita nesse momento? Tá? Emília Ferreiro traz a criança construindo as hipóteses sobre a escrita. E ela traz os níveis de escrita. Então, lembra-se, a autora Emília Ferreira, em parceria com a autora Ana Teberoski, investiga como que a criança constrói o conhecimento sobre a escrita. E a principal contribuição do livro Psicogênese da Língua Escrita é mostrar que a criança não aprende a escrever apenas por repetição ou por cópia. Ela vai formulando hipóteses. São as hipóteses de escrita. São os níveis de escrita que nós conhecemos aí. Vamos começar então para o primeiro nível, o nível pré-silábico. Aqui, a criança ainda não compreende que a escrita representa os sons da fala. Ela pode usar garatujas, desenhos, letras aleatórias,
Sequências sem relação sonora com a palavra falada. Só um minutinho. Vamos lá. A criança, ela pode acreditar, por exemplo, que uma palavra grande deve representar um objeto grande, enorme, né? O que é necessário, então, usar muitas letras para escrever algo tão importante, porque é muito grande. Ela faz relação com o tamanho, com a quantidade de letras que ela vai jogando. O ponto central é que ainda não há correspondência no pré-silábico entre fala e escrita. Em prova de vocês, quando aparecer escrita sem valor sonoro, vocês já associam com o nível pré-silábico. Guardem aí, que lá na prova de vocês, quando aparecer escrita sem valor sonoro, pensa no pré-silábico, tá? O pré-silábico é o quê? Não relaciona escrita ao som. Ó, por exemplo, o exemplo que trouxe aí para vocês, né? Cavalo. E aí ele joga palavras, algumas que ele conhece, o A e o O. Começa com A, termina com O. O que eu vou colocar ali no meio, eu não sei. Mas o importante é aparecer esse daí, tá bom? O próximo nível é o nível silábico. Aqui, a criança começa a perceber que a fala pode ser segmentada em partes. Ela acredita que cada sílaba falada pode ser representada por uma letra, ou até mesmo uma marca. Por exemplo, ela vai escrever lá, cavalo. Possui quantas sílabas? 3. Então, a criança pode simplesmente escrever, igual está aí para vocês, o C, o V e o L. Ou ela pode colocar A, O. Desculpa que faltou um azinho aí no meio. Porque ela sabe que é o cavalo. As 3 sílabas. Tá? Depende aqui da sua hipótese. O importante não é uma correção ortográfica, mas a lógica que a criança utilizou para escrever a palavra cavalo. Se é uma marca para cada sílaba, estamos então o quê? Diante de uma hipótese silábica. Então, o nível silábico é uma letra ou uma marca para cada sílaba. O próximo nível é o alfabético. E aqui existe uma fase de transição antes do alfabético, que é o silábico alfabético. Então, nós temos o nível silábico, onde ela vai colocar uma marca para cada sílaba, e nós vamos ter o alfabético. Mas, antes disso, ele vai estar naquele nível silábico alfabético, quase alfabético. Aqui a criança ela vai misturar duas lógicas. Em algumas partes da palavra, ela usa uma letra para representar uma sílaba. Em outras, ela começa a registrar já os sons. Por isso, a escrita ela pode apresentar partes mais completas e partes incompletas. Olha o exemplo aí para vocês no slide. É uma fase aqui de transição muito importante, porque mostra que a criança já está avançando para compreender o princípio da alfabetização, o princípio alfabético. Nas provas de vocês, pista é justamente aqui a mistura entre as hipóteses silábicas e as hipóteses alfabéticas, tá? O silábico alfabético junta a lógica silábica com a lógica alfabética. Então, cuidado, porque eles podem jogar ali indícios de que é silábico ou indícios de que é alfabético, mas, ao olhar, eu vejo que ele está representando de uma maneira quase que completa. Por isso, silábico alfabético. E assim chegamos no nível alfabético, né? E esse nível é o quê? É onde a criança compreende o princípio alfabético. Ela entende que a escrita representa os sons da fala e passa a registrar a maior parte dos fonemas. Portanto, atenção, estar no nível alfabético
não significa dominar toda a ortografia, porque ela pode escrever alguma coisa errada. Cavalo poderia estar escrito com o K e o A. Estaria representando a sílaba, ok? A criança ela pode escrever alfabeticamente e ainda cometer erros ortográficos. Normal. Porque a ortografia ela já vai envolver uma outra questão. Ela vai envolver convenções que serão consolidadas na progressão dos estudos da criança. O mais importante no nível alfabético é que a criança compreendeu a lógica de funcionamento do sistema alfabético, tá? Então, para as provas de vocês, nível alfabético não é sinônimo de ortográfico perfeito, de ortografia perfeita, tá? Vamos pensar então nas pegadinhas. Como que pode aparecer para nós lá na prova? Então, quando a criança escreve bo, para bola, podemos identificar aqui uma hipótese silábica, porque bola tem 2 sílabas, tá? Então, a criança usa 2 marcas. Quando a criança coloca, você pede lá para a criança, escreve bola, e ela vai lá e coloca B e O. Aqui nós temos o quê? Uma marca para cada sílaba. Isso é silábico. Escreve bola. Ela vai lá e coloca o B e o L. Silábico, porque ela coloca cada letra para representar uma sílaba. Agora, quando ela coloca bola, com troca ortográfica simples, que no caso aí não está, é alfabético. Não necessariamente ortográfico. Letras aleatórias sem relação sonora, aí é pré-silábico. Então, se ela tivesse colocado ali qualquer outra letra que não tivesse relação com a palavrinha bola, aí ela está no pré-silábico. Ele só sabe que tem que escrever qualquer coisa, que tem que rabiscar, o garatuja, tá? Dica: não analisem a beleza da escrita, analisa a lógica da hipótese. Porque se vocês analisarem a beleza, vocês olhariam para o B e o O, nossa, é um silábico alfabético. Não, só tem 2 letrinhas, 2 sílabas. Então, não analisem a beleza, mas sim a hipótese. Lá para as provas de vocês, o que define hipótese é lógica de representação, não aparência de escrita. Tomem muito cuidado com isso. E quando pensamos, então, nos sons, né? Vamos refletir sobre os sons da fala. A consciência fonológica, ela é a capacidade de refletir sobre os sons da fala. A criança, ela percebe que as frases têm palavras. As palavras têm sílabas, as sílabas têm sons menores, sons que podem se repetir, sons que podem mudar e sons que podem ser manipulados. Quando o X é muito parecido com o CH. Tá? Essa capacidade ela é muito importante para a alfabetização, mas por quê? Porque ajuda a criança a compreender uma relação importantíssima, que é a oralidade e a escrita. Então, antes de dominar a escrita convencional, a criança ela precisa desenvolver uma escuta atenta para os sons da língua. Né? Por isso que hoje nós temos muitos processos de alfabetização pelos sons, né? Pela consciência fonológica. Porque a criança começa a escutar muito mais, desenvolver essa escuta atenta dos sons da língua e começa a se apropriar melhor. Então, a consciência fonológica é pensar sobre os sons da fala. E mesmo a consciência fonológica, ela nos apresenta níveis diferentes, né? A consciência fonológica, ela deve ser pensada em níveis. A consciência de palavras,
ela permite perceber palavras dentro de uma frase. A consciência de rimas e aliterações envolve já outra coisa, perceber sons semelhantes lá no final ou no início das palavras. A consciência silábica permite segmentar e manipular as sílabas. E a consciência fonêmica, que é mais refinada, ela envolve perceber e manipular os fonemas, que são os menores sons da fala. Nas provinhas de vocês, nós precisamos pensar que o quê? Rimas, aliterações, segmentação silábica, manipulação de fonemas são pistas para pensarmos na consciência fonológica. Ok? Para o concurso de vocês, palavras-chave: frase, palavra, sílaba e fonema. É o percurso da consciência fonológica, tá? E aqui nós temos, então, umas atividades que envolvem essa consciência. Como que vamos trabalhar essa consciência fonológica na prática? Que também pode estar aparecendo para nós lá em situações, né, dentro das questões de vocês. Atividades de consciência fonológica, elas podem ser simples, orais e muito potentes. Então, vamos lá. Brincar com rimas. Gato, rato, mão, pão. Isso vai desenvolver uma consciência fonológica. Identificar palavras que começam com o mesmo som. Bater palmas para contar as sílabas, né? Ba, tá, tá. Já estou dando consciência fonológica para a criança. Ok? Trocar sons e palavras. Mola, gola, bola, né? Comparar palavras muito parecidas. Brincar com as parlendas. Crianças adoram parlendas. Isso tudo é o quê? Não é decorar letras, mas eu vou desenvolver a percepção sonora. Essas atividades todas, elas ajudam a criança a compreender que a fala pode ser analisada, pode ser segmentada e sempre relacionada à escrita. A consciência fonológica, ela fortalece a alfabetização. Ela não substitui o sistema alfabético. Ela fortalece. E nós vemos muito alfabetização dentro da Base Nacional Comum Curricular, que traz tanto a alfabetização quanto o letramento. A BNCC aqui, ela assume a linguagem como forma de interação e ela valoriza a centralidade do texto como unidade de trabalho. O que significa isso? Isso significa que a alfabetização ela não deve ser isolada de práticas sociais de leitura e escrita, que é alfabetizar letrando. Né? Ao mesmo tempo, a BNCC ela reconhece a especificidade da apropriação do sistema de escrita alfabética. Portanto, o professor ele precisa trabalhar textos reais e também propor atividades que façam a criança refletir sobre sons, sobre letras, sobre sílabas, sobre palavras. Então, quando nós destrinchamos ali a BNCC para encontrar alfabetização, letramento, nós estamos estamos relacionando plenamente com Magda Soares. Texto real, práticas sociais e o sistema de escrita alfabética, né? Vamos entender por que a BNCC defende a alfabetização e o quão importante é a alfabetização. A BNCC ela propõe que a oralidade, que a leitura, que a escrita, que a análise linguística, ela seja trabalhada sempre de forma integrada, bem dentro do que Magda Soares fala. A BNCC valoriza textos reais,
gêneros variados, função social da linguagem e reflexão sobre o sistema de escrita. Isso faz o quê? Isso está aproximando da ideia de Magda Soares, alfabetizar letrando. Porque a criança aprende o sistema alfabético em situações de uso da linguagem. O objetivo é o quê? Formar leitores e escritores, capazes de estarem participando da cultura escrita, mas de forma significativa. A BNCC ela não separa o código do uso social. Ela trabalha a integração, a alfabetização mais letramento. Tá. Então, nós temos lá uma lista, bilhete, receita, convite. Como que faz? Como que é o trabalho? Né? Qual que é a prática ideal aqui? Então, o professor ele trabalha a lista de compras, ele trabalha o bilhete, trabalha a receita, trabalha o convite. Ele coloca a criança em contato com gêneros reais e com as funções sociais da escrita. Isso está fazendo o quê? Está favorecendo o letramento. Se dentro dessas atividades o professor estiver explorando letras, sons, sílabas, palavras, ele está o quê? Promovendo a alfabetização. Quando os dois movimentos eles estão ali acontecendo juntos, nós temos o alfabetizar letrando. Por exemplo, vamos escrever uma lista de compras e depois vamos analisar quais itens começam com o mesmo som. Eu estou juntando, né, a função social com os códigos, alfabetizar letrando. Tá? Lá para as provas de vocês, a prática mais potente é o uso social com a reflexão sobre o sistema. Tá? Mas muitos erros acontecem nas provas, né? E as bancas elas gostam de nos trazer alternativas que reduzem os conceitos. E esse reduzir os conceitos, às vezes a gente acaba caindo. Então, precisamos lembrar para não cair nessas pegadinhas, tá? Alfabetizar não é decorar sílabas. Letramento não é caligrafia. Então, esses dois são os mais importantes ali do começo. Mas a gente tem mais. Emília Ferreiro não criou um método de alfabetização de cartilha. Não. Ela quis entender como a hipótese, como que a criança formulam as suas hipóteses. Tá? Alfabetização e letramento não são etapas separadas. Não são etapas separadas. E consciência fonológica não é simplesmente eu ficar decorando letrinhas. Tá? Essas reduções, quando elas aparecem nas alternativas, elas, à primeira vista, parecem corretas, mas eu estou diminuindo o conceito mais amplo, mais complexo. Eu estou empobrecendo esses conceitos. E isso não posso deixar com que vocês façam. Tá? Então, leia a alternativa com mais atenção. As palavras usadas ali nas alternativas estão para pegar vocês. Tá? Alternativa errada costuma estar reduzindo um conceito mais complexo. Tá? Vamos então lembrar de novo? A alfabetização não é apenas decorar sílabas. Letramento não é uma letra linda, maravilhosa, não é uma caligrafia. Ou está tão na moda lettering. Não é. Emília Ferreiro não criou nenhum método de cartilha. Ela buscou entender as hipóteses que as crianças formulam para escrever. Alfabetização e letramento não estão separados, não são etapas. Ah, primeiro eu vou alfabetizar, depois eu vou letrar. Ah, não, primeiro eu vou letrar, depois eu vou alfabetizar. Não, é junto. Magda Soares traz alfabetizar letrando. BNCC traz alfabetizar letrando. E a consciência fonológica não é a mesma coisa que ficar decorando letrinhas. Ok?
Vamos indo para os finais da nossa aula, mas nós vamos pensando ali no que pode estar caindo na prova para vocês. Então, uma criança escreve BO para bola. Identificamos aqui uma hipótese. Hipótese silábica. Por quê? Porque a criança usa uma representação para cada sílaba. Lembra, a palavra bola possui 2 sílabas. Ao usar 2 marcas, a criança demonstra que está pensando em uma representação para cada sílaba. Ela ainda não representa todos os fonemas da palavra, mas ela percebe uma relação entre a fala e a escrita. Isso aqui mostra avanço relacionado ao nível pré-silábico, tá? Mais do que o pré-silábico. Então, é o nível silábico, ok? Lá para as provas de vocês, marca nível silábico, a criança marca a quantidade de sílabas percebidas. Vamos pensar em mais uma questão aí, então. O professor trabalha a leitura de embalagens, de placas, de receitas e de bilhetes. O que mais está aparecendo aqui com força? O conceito que eu consigo extrair disso? Letramento. Porque os estudantes estão usando a leitura e a escrita em práticas sociais reais. No entanto, vamos pensar, se o professor também usar esses textos para refletir sobre letras, sobre sons, sobre sílabas, sobre palavras, a prática está passando para um ponto a mais. Eu estou integrando a alfabetização e letramento. Aí a banca pode perguntar qual o conceito está predominando ou se há articulação entre 2 conceitos, tá? Ter ali textos reais e função social, letramento. Marquem bem isso. E se nós pensarmos um pouquinho agora na Emília Ferreiro? A criança formula hipóteses sobre como a escrita funciona. Que autora que relaciona essa situação, né? Estamos diante do que aqui? De hipóteses de escrita. Hipóteses de escrita, psicogênese da língua escrita, associando ao livro da autora Emília Ferreiro e Ana Teberoski. A criança aqui ela é considerada sujeito ativo que está pensando sobre o sistema. O erro aqui não é visto como uma falha, mas como uma hipótese do que a criança está construindo naquele momento, tá? Então, marca Emília Ferreiro, Ana Teberoski, criança formula hipóteses sobre a escrita, tá? Então, de uma forma geral, nós vimos mais ou menos como eles podem trazer ali pegadinhas para nós, tá? Nossa aula de hoje, nós trouxemos ali alfabetização e letramento, 2 grandes autoras que caem muito, Magda Soares e Emília Ferreiro, e também a base da BNCC para tudo isso. Vamos relembrar, para vocês aí gravarem bem. Magda Soares, ela está ligada, ela está associada à alfabetização, letramento e alfabetizar letrando. Emília Ferreiro e Ana Teberoski está ligada à psicogênese da língua escrita, as formulações, as hipóteses de escrita. Consciência fonológica está ligada à relação entre sons que nós encontramos em palavras, em rimas, em sílabas, em fonemas. A BNCC está ligada à centralidade do texto, às práticas sociais de linguagem, à apropriação do sistema alfabético, tá? Esses 4 pontos ali ajudam vocês a responder questões por associação rápida. Então, gravando esses 4 pontos, fica mais fácil de identificar o erro nas alternativas, tá?
usa essas palavrinhas-chave para localizar a teoria que está sendo apresentada no enunciado. Então, nós temos ali a sequência da nossa aula de novo. Estou trazendo de novo uma síntese para vocês. Alfabetização é a apropriação do sistema de escrita alfabética. Letramento é o uso social da leitura e da escrita. Alfabetizar letrando é integrar o código e prática social. Psicogênese da língua escrita explica o quê? As hipóteses que a criança constrói sobre essa escrita. A consciência fonológica envolve refletir sobre os sons. E a BNCC está ali para orientar o trabalho. O trabalho com textos, com práticas sociais, com o sistema alfabético. Para as provas de vocês, os temas mais cobrados são a diferença entre alfabetização e letramento, a defesa, a ideia, o princípio de Magda Soares e também de Emília Ferreiro, quais as hipóteses, né? Pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético, as hipóteses de escrita, o que é consciência fonológica e como trabalhar a consciência fonológica, pensa muito em rimas, tá? Bastante em rimas, em parlendas, ok? E a BNCC, que traz de texto, prática social, sistema alfabético. Alfabetizar é dar acesso ao código. Letrar é dar sentido à escrita, tá? Olha a frase que eu coloquei para vocês. Deixa eu tentar ampliar. Aí. Criança não é recipiente vazio. Ela constrói conhecimentos sobre a escrita, né? Alfabetizar é dar acesso ao código. Letrar é dar sentido à escrita. E para nós fecharmos a aula de hoje, não menos importante, mas para consolidarmos, o que mais cai em concurso é a diferença, é a diferença entre alfabetização e letramento, é alfabetizar letrando, é as hipóteses de escrita de Emília Ferreiro, é a consciência fonológica e como trabalhar a consciência fonológica, é a BNCC e as situações práticas com gêneros reais, tá? Lembra de novo, alfabetizar, coloquei de novo, é dar acesso ao código. Letrar é dar sentido à escrita. Nós trouxemos aqui para vocês na aula de hoje Magda Soares com a distinção entre alfabetização e letramento, a alfabetização como apropriação do sistema de escrita, o letramento como uso social da leitura e da escrita, e a defesa de Magda Soares da articulação entre esses dois processos, tá? Trouxemos também Emília Ferreiro e Ana Teberoski, com as hipóteses, né? A psicogênese da língua escrita. A criança como um sujeito ativo que vai construindo hipóteses sobre o funcionamento da escrita e quais são esses níveis de escrita. Trouxemos também um documento normativo, que é a BNCC, que define aprendizagens essenciais na alfabetização, reforçando centralidade do texto, práticas sociais da linguagem, reflexão sobre o sistema de escrita alfabética, tá? E nós fechamos tudo isso com a consciência fonológica, que é a capacidade de perceber e de manipular unidades sonoras da fala, como palavras, sílabas, rimas, aliterações, fonemas, tudo que é muito importante para a alfabetização. Fecho a aula de hoje, novamente com a frase: alfabetizar é dar acesso ao código, letrar é dar sentido à vida. Volto.
Criança não é um recipiente vazio. Ela constrói conhecimentos sobre a escrita. Eu espero que a aula de hoje tenha aberto a cabeça de vocês, principalmente para a diferenciação entre alfabetização, entre letramento e entender que o sucesso está em juntar esses processos que não podem ser separados. Alfabetizar letrando. Um abraço e até a próxima aula.